Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor que foi acusado diante dele como esbanjador dos seus bens. Chamou e perguntou-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser meu feitor. O feitor então disse consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer quando for apartado da administração, para que haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado, pois, cada um dos devedores do senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E aí o feitor respondeu: toma o teu título de caução, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Respondeu o feitor: toma o teu bilhete e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor iníquo por ter agido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais hábeis na sua conduta com o seu semelhante do que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo: granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade, para que quando vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deus, nosso Senhor, não apenas é o Criador das coisas, mas é também o ordenador de todas elas. E este governo que Deus exerce sobre todas as coisas criadas, tudo que existe fora da Santíssima Trindade, nós chamamos de divina providência. A divina providência é o governo que Deus exerce sobre tudo que está criado, segundo um determinado fim. Tudo está em ordem para um determinado fim. A ordem só é posta em vista do fim estabelecido por Deus. E no nosso caso, no caso concreto, o governo que Deus exerce sobre todas as criaturas é exercido para que nós, que dependemos das coisas criadas, com o auxílio delas, voltemos a Ele, o Pai, um dia. Por isso, desde toda a eternidade, Deus prevendo nossa vida, nada do que acontece conosco o surpreende, nada. Já preparou aquele cabedal de graças, de favores e de auxílios necessários para que nós, que vivemos na economia do tempo e do espaço, auxiliados pelas criaturas, possamos chegar até Ele um dia. O nome de Deus no Novo Testamento
é Pai. Pai é o nome de Deus no Novo Testamento. Sobretudo pelas razões dadas aqui agora. Ele também nos dotou de capacidades intelectuais e físicas para que possamos, de modo ativo e não somente passivo, cooperar com Ele nesta obra. Porque, se eu não me engano, a última vez que choveu pão do céu na terra foi algo que se deu há mais de 5.000 anos atrás. Pão não chove mais. Temos que ganhar o pão. Então também o Senhor nos capacitou a todos de diversos modos para que possamos colaborar com Ele, aperfeiçoando o que está criado e usando o que está criado, para o nosso bem e para o serviço do próximo. Essa consciência deveria nos encher de paz. Porque uma das maiores preocupações dos homens lá fora, e infelizmente também dos que se dizem cristãos, é com suas necessidades imediatas, do tipo: o que vou comer, o que vou beber, como vou me vestir, onde vou morar. Essa apreensão não é outra coisa a não ser o resultado de uma inteligência que ignora quem é Deus e como é que Ele trata aqueles a quem Ele considera filhos. Mais de uma vez, nosso Senhor Jesus Cristo aborda esse tema e, ao perceber que os que estavam perto dele tinham esse tipo de mentalidade, disparou dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Que coisas nos serão dadas por acréscimo? Aquelas que forem úteis e favoráveis para chegarmos ao nosso fim. E o nosso fim é a vida eterna, é a glória do céu. Evidentemente que aqui não cabe nenhum tipo de deturpação ou de adulteração do texto do Evangelho. Deus é generoso, mas não segundo a nossa medida e as nossas intenções. Fazendo ou não fazendo, dando ou tirando, o que Ele pretende é que, auxiliados pelo universo das coisas criadas, cheguemos ao nosso fim último, que é a vida eterna. Para alguns, esse fim será atingido rapidamente no tempo, e alguns vão amadurecer aos 15, 20, 25 anos, já estarão preparados para a vida eterna. Não há por que ficar mais tempo aqui. Outros, para este fim, vão necessitar de grande saúde, pelas responsabilidades
compromissos e tarefas que terão que executar. Mas alguns não. Chegarão lá pela enfermidade, não sem ela, pela enfermidade. Alguns, raríssimos, caso muito raro, entrarão neste caminho auxiliados pela fartura dos bens, pela riqueza. Outros, tendo o estritamente necessário para passar a sua vida com dignidade e poder ainda ajudar mais alguém. Para cada caso, o Pai, que é o nome dele, como ouvimos aqui na epístola desta missa, da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, com efeito, vós não recebestes um espírito de escravidão, não sois escravos, não sois de fora da casa. Ao contrário, recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, Pai. E me desculpem, com todo o respeito pelos esforços e pelos sacrifícios que muitas pessoas fazem aqui. Não quero malbaratar, nem desmerecer nenhum esforço, tanto do ponto de vista acadêmico, como do ponto de vista profissional. Mas, meu irmão querido, minha irmã querida, desse suor todo que derramamos, e muitos de nós desde a infância, tem gente aqui que com 14, 15 anos já estava trabalhando com carteira assinada. Quanto deste suor foi derramado em comunhão com Deus em vista da vida eterna? Muitas vezes, todo sacrifício, todo esforço não visa outra coisa a não ser atender de modo exclusivo e egoísta só os interesses terrenos e materialistas, sem nenhum vínculo com a eternidade. Sem nenhum vínculo. Então as pessoas se matam, trabalham, se esforçam, contraem dívidas. É lamentável que esse espírito mundano tenha penetrado em nossas almas e nos faça administrar a vida como se não tivéssemos mais nada que esperar. Tão somente as coisas da terra, as coisas do mundo. Por isso é preciso acordar. Deus viu qual seria o caminho que eu iria percorrer, que cada um de nós iria percorrer no curso da vida, e já separou todas as graças necessárias. Eu vou pegar aqui uma comparação pitoresca. Aconteceu comigo, porque no meu tempo de colégio era assim. Eu não ia para a escola sem levar um lanche. Lembram-se disso? Mamãe preparava o lanche. Chegava a hora do recreio, estava lá o lanche preparado.
Guardadas as devidas proporções, exatamente isso Deus fez. Nos chamou à existência, mas não nos jogou aqui, não nos abandonou ao sabor da sorte ou do azar. Cada detalhe de nossa vida, cada momento foi previsto por Deus. De modo que, quando na fé e pela fé, alguém olha o que viveu, o que está vivendo e o que vai viver, o mínimo que uma alma assim pode experimentar é uma grande paz e um grande sossego. Também nosso Senhor Jesus Cristo adverte com relação a esta volúpia e esta gula que temos quanto a miragem dos bens da terra, quando diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a sua alma? E de modo bastante pedagógico, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer assim, vai dizer algo nestes termos. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: você pode levar uma vida muito sofrida e difícil. E falar de vida sofrida e difícil é falar para um grande número, um público grande, nunca pequeno, sempre grande. Você pode levar uma vida difícil, sofrida, mas se depois você se salva, você não perdeu nada, você ganhou tudo. Mas o contrário também é verdade. Você pode viver a vida mais regalada, mais luxuosa, mais fácil. Se no fim você se condena, você não ganhou nada. Você perdeu tudo. E talvez como fecho desta catequese, desta pregação, seria muito oportuno recordar aquilo, praticamente resume o que eu disse aos senhores e às senhoras hoje aqui, nesta tarde de domingo. Foi o que Nosso Senhor falou a Santa Catarina de Sena, sua dileta esposa, Catarina de Sena. Cuida de mim e eu cuidarei de você. Cuida de mim e eu cuidarei de você. Cuida dos meus interesses, Catarina, e eu cuidarei dos teus. Olha, e qual é o supremo interesse de Jesus ao meu respeito? Que eu me salve, que eu vá para o céu. Então supliquemos esta consciência que é a dos que se portam diante das coisas da vida, não importa quais sejam estas coisas, como verdadeiros filhos de Deus.
e que não se deixam abalar, porque sabem que às vezes é difícil fazer essa distinção, que é só teologicamente possível fazer, né? Na realidade, nos fatos não se pode fazer. Não se sabe se Deus é mais Deus, ou mais Pai, ou mais Pai, ou mais Deus. Não sabemos se é mais Deus ou mais Pai do que Deus, não sabemos. A nossa serenidade de alma diante dos acontecimentos e dos fatos e o nosso contentamento com o pão nosso de cada o quê? Com aquela provisão de graça separada por Deus para o dia de hoje, para o que necessitamos hoje. Não amanhã, não a semana que vem, não ano que vem, mas hoje. Esse contentamento que se expressa por uma alma grata, satisfeita, bem-humorada, alegre, será a nossa melhor credencial diante do mundo. E não a chatice daqueles que, imaginando que nasceram com o rei na barriga, nunca estão contentes com nada. Não lhes basta o mundo. Cuida de mim, e eu cuidarei de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.